morte no mundo. Queria saber como que o cigarro age quimicamente no organismo e como que ele causa essa dependência. Bom dia, é um prazer estar aqui para a gente abordar esse assunto que é tão importante. Assim, muitas pessoas ainda fumam, né? Cerca de 20% das pessoas ainda fumam. Realmente, o tabagismo ainda é uma das principais causas de morte evitáveis no mundo, mas isso vem mudando, assim. Até, inclusive, o etilismo tem quase ultrapassado já, em muitos lugares do mundo tem ultrapassado. Mas o tabagismo ainda é um dos principais, causa várias doenças, desde doenças pulmonares a câncer. Também é fator de risco para doenças infecciosas como tuberculose. Então, realmente, ele é uma causa importante de aumento da mortalidade. E ele age no organismo, assim, um dos principais, ele age, a nicotina, que é a substância do tabaco, ela que é responsável por causar a dependência. Ela é absorvida no sangue, mas essa absorção ela é muito rápida, então causa assim a vontade da pessoa de fumar de novo, muito imediata. E ela causa uma sensação de um relaxamento prazeroso. E muitas vezes a pessoa busca essa sensação desse relaxamento prazeroso. E quais são as doenças assim causadas? Você citou algumas, né? Câncer. E quais outros produtos derivados do tabaco podem causar doenças? Olha, o tabaco tem inúmeros produtos que podem causar doença. E tem muitas substâncias antioxidantes muito tóxicas e assim causam realmente uma variedade de doenças muito grande, desde uma doença pulmonar obstrutiva crônica que causa uma bronquite, um enfisema pulmonar, faz a saturação no sangue das pessoas cair de uma forma crônica, então a pessoa está sempre com falta de ar, não tem mais disposição para fazer atividade física, e infelizmente a pessoa pode assim chiar também, e aí isso é irreversível, sabe? Além disso, predispõe a vários tipos de câncer, não só câncer de pulmão, mas também câncer de bexiga, câncer de pâncreas, que é um câncer assim muito violento, que evolui muito rapidamente. É muito importante também evitar fumar perto das outras pessoas, porque o tabagismo passivo também aumenta o risco de todas essas doenças. E além de aumentar o risco dessas doenças em crianças, assim, tantas crianças podem chiar com, se for bebezinho muito novinho, assim, lactente, pode aumentar o risco de morte súbita, deles desenvolverem problemas pulmonares no futuro. Então, e assim, e os adultos mesmo também podem desenvolver essas doenças pulmonares crônicas, desenvolverem câncer e várias outras doenças crônicas. O tabagismo é considerado uma doença crônica, o tabagismo em si, e cerca de é considerado assim que 80% das pessoas que fumam tentam parar de fumar. Dessas pessoas, 60% em menos de uma semana voltam a fumar. Então, assim, realmente é muito difícil para quem fuma, para quem tem essa dependência, parar de fumar. Só cerca de 2,5% dos que tentam conseguem continuar em abstinência do cigarro. Mas é muito importante a gente persistir nisso. Tem tratamentos disponíveis, tanto medicamentoso quanto de adesivo de nicotina, sabe? Para diminuir essa fissura, também goma de mascar. Esses tratamentos estão disponíveis no posto de saúde. Agora com a pandemia realmente está tudo mais difícil, mas ainda é possível tratar, ainda é possível prescrever tanto os medicamentos orais quanto esse adesivo, essa goma de mascar. E também, né, um acompanhamento psicológico, porque é uma dependência química importante.
que causa vários prejuízos para a saúde de quem fuma e de quem está perto de quem está fumando. Aproveitando que você abordou a pandemia, existem estudos que associam, né, o uso do cigarro ao agravamento dos sintomas da pessoa que pega o Covid, né? Fala um pouquinho sobre isso. Claro, é porque o que acontece? Se a pessoa fuma, principalmente há muito tempo, ela vai ter uma função pulmonar mais comprometida, né? Ela vai ter uma saturação de oxigênio no sangue já mais baixa. Então, principalmente se ela já tiver as doenças pulmonares crônicas causadas pelo tabagismo, que é o enfisema, bronquite, que hoje é chamada de doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas doenças pulmonares, a pessoa já tem uma reserva pulmonar menor. Então, qualquer infecção respiratória, principalmente infecção de vias aéreas baixas, que é do pulmão mesmo, elas vão diminuir ainda mais essa função pulmonar, a pessoa vai ter uma reserva menor, o sistema imunológico também é mais comprometido, então a chance dessas pessoas desenvolverem casos graves de Covid é maior. Parar de fumar, é importante a gente pensar em parar de fumar, principalmente nessa época de Covid. E esses outros produtos, né, narguilé, rapé, fumo de rolo, isso tudo faz mal também pela presença de derivados do tabaco? Isso. Mas realmente, assim, qualquer forma de se usar o tabaco faz mal, mas principalmente, assim, a forma mais comum de ser administrado o tabaco hoje em dia é a fumada, né? Mas ele pode ser mascado, tem várias outras formas. E você já abordou um pouquinho sobre o tabagismo passivo, mas vamos aprofundar um pouco. Você falou das consequências para crianças. Isso. É muito importante, falando em crianças, né? Muito importante as gestantes que fumam pararem de fumar, porque pode comprometer o desenvolvimento da placenta, pode comprometer o desenvolvimento do feto como um todo, aumenta o risco de abortamento. Tendem a ser bebês mais pequenininhos, sabe? Menos desenvolvidos. Além disso, os bebezinhos, quando nascem e as mães fumam, ou se tiver alguém na casa fumando perto dele, aumenta o risco de alergia, aumenta o risco de ser um bebê chiador, de ter algum problema respiratório, de ter morte súbita, a síndrome da morte súbita do recém-nascido também é maior. Então, realmente para criança, assim, a criança é ainda mais sensível aos malefícios do cigarro. Mas também os adultos que estão próximos às pessoas que fumam, eles podem desenvolver tanto câncer, os variados tipos de câncer, quanto a doença pulmonar obstrutiva crônica e ter a função pulmonar deles diminuída. E tem diferença entre as consequências do uso do tabaco para homem e para mulher ou não? Olha, principal, a mulher, ela é sempre, assim, mais suscetível a substâncias menores, independente se é cigarro, se é álcool, sabe? A mulher tem ela tem mais gordura, então ela tem menos líquido no organismo dela. Então, a mesma quantidade de uma substância para homem e para mulher, ela é proporcionalmente maior para a mulher. Mas, assim, os principais fatores de risco para fumar é ser do sexo masculino. Mas realmente é pior para a mulher que fuma, por todas essas peculiaridades do organismo feminino e pela absorção de uma mesma quantidade ser maior na mulher do que no homem. Agora, isso para qualquer substância, assim, para qualquer álcool, outras substâncias ilícitas, o tabaco, isso assim, acontece para a mulher, normalmente é pior. As consequências são piores. Agora, as consequências negativas do tabagismo, ele é difundido, assim, massivamente há muitos anos, né? Por que você acredita que as pessoas ainda começam a fumar e continuam usando o cigarro? Desde a década de 1960,
vem sido feitas várias campanhas para a cessação do tabagismo, mostrando os malefícios, mostrando como as pessoas podem ficar adoecidas fumando. Porém, até com imagens assim muito chocantes, né? Então isso surtiu um efeito, porque a gente teve uma grande diminuição da prevalência do tabagismo desde 1960. Porém, quando as pessoas começam a fumar, e isso não é só com cigarro, com outras substâncias, normalmente por influência de outras pessoas, a pessoa ter um transtorno psiquiátrico, ter ansiedade, ter depressão, ter um transtorno bipolar, isso aumenta a chance da pessoa usar não só o tabaco, como outras substâncias lícitas ou ilícitas e de desenvolverem uma dependência. E muitas vezes por influência do seu meio, né? Às vezes alguém na família que fuma, o próprio pai, a própria mãe. Algumas pessoas criam uma aversão, mas há casos de familiares que chamam o adolescente para fumar com eles, para usar substâncias junto com eles. Então a gente vê isso de uma forma relativamente frequente. E os amigos também, adolescência, cerca de 5% dos adolescentes fumam, sabe? Então é muito menos do que na década de 60. Mas assim, ver o colega, adolescência é uma fase que a pessoa é muito influenciável. Então ver os colegas fumando, isso instiga as pessoas a fumarem. Para ficar assim bem com seus pares, para se sentir assim igual ao semelhante. Então, isso assim, os adolescentes são muito influenciáveis e infelizmente muitas vezes todos os vícios se iniciam na adolescência. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Eu queria que você deixasse um recado para os colaboradores da MGS e falasse um pouquinho de tratamento, né? As pessoas que estão aí buscando parar de fumar, o que você diria para elas? Olha, é muito importante a gente ter essa iniciativa, querer parar de fumar. Realmente há muitos trabalhadores na MGS que fumam, sabe? E é considerado uma doença. Fumar por si só é considerado uma doença. E a maior parte é dependente. Mas é possível a gente tratar essa dependência. E quando a pessoa para de fumar, ela já melhora as chances dela de uma melhor e maior expectativa de vida, já melhora a função pulmonar, principalmente se ela ainda não tiver uma doença crônica estabelecida por conta do cigarro, diminui a chance dela ter câncer, dela ter doenças cardiovasculares. A principal causa de morte relacionada ao tabaco não é nem o câncer nem a doença pulmonar, mas são as doenças cardiovasculares. A pessoa tem infarto, tem uma obstrução ali na artéria do coração, por conta desse tabagismo de longo tempo. E sempre quando a gente para de fumar, melhora muito todas essas condições. Então, sempre vale a pena, mesmo que a pessoa fume por muito tempo. Então, assim, busquem apoio para parar de fumar. Vocês não estão sozinhos, é uma doença e é possível tratar essa doença. Junto com apoio, com medicamento, com as pastilhas, com um apoio às vezes psicológico, se for necessário, é possível aumentar as chances de sucesso nessa interrupção aí do tabagismo. Ok, muito obrigada. Obrigada a vocês.